Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida. E hoje nós trouxemos uma palestra com o psiquiatra espírita Alejandro Vera. Vamos ver? Muito bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a presença de vocês, agradeço a esta casa bendita que nos acolhe, que me fez o convite para abordar esse tema que é tão árido. Falar sobre suicídio nos toca. E o tema central alivia essa fala do suicídio quando nos remete à importância da fé em nossas vidas. Nós vivemos esse chamado período de transição já há algumas centenas de anos. Não sabemos quanto tempo ainda vamos caminhar nesse período de transição. E eu lembro em algum momento de algumas palavras que estava escutando de Haroldo Dutra Dias, esse grande palestrante espírita, e que foi tocando nas questões da transição planetária, e fazendo uma comparação como se fosse um dia de 24 horas, né, em que nós estamos, neste momento, à meia-noite. À meia-noite nós temos trevas, temos escuridão, mas nós estamos caminhando na direção da luz. Mas é um momento de confusão. Não é só um momento de esperança, em que nos atemos, inclusive pelas revelações, que não são somente pela doutrina espírita, mas várias culturas, várias filosofias, religiões falam deste momento, e que vamos caminhando para essa regeneração, tanto psíquica quanto emocional, buscando uma ampliação de consciência para que possamos compreender em profundidade, não quem somos, mas o que somos, e vivenciarmos de fato as questões da espiritualidade. Já que, como nos diz Teilhard de Chardin, que é um filósofo jesuíta, nós não somos seres humanos experienciando vivências espirituais, nós somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. Mas nós temos vivido de forma contrária, temos nos afastado de nossa própria essência, de nossa própria realidade, e vivemos como homens, distantes da nossa verdadeira essência, daquilo que nós estamos destinados a cumprir, a fazer e a alcançar, que é a questão da transformação moral, da renovação dessas ideias, dessa ampliação de consciência. Por isso que temos sofrido, e sofrido tanta dor, tanto sofrimento, que colocaria o sofrimento como a dor e o desespero. A dor é do nosso momento. O professor Herculano Pires dizia aqui: não temos evolução sem dor, porque ainda não compreendemos na intimidade o que é o amor. Embora nos sustentemos no amor, como nos diz o apóstolo, em Deus estamos, em Deus nos movemos, é o amor que nos mantém nessa caminhada tão longa, de milhões e milhões de anos. Ainda não vivemos o amor, não vivenciamos o amor, e é a dor que nos move, é a dor que nos direciona. Mas o sofrimento não, esse desespero do sofrimento não. Ele estreita as nossas consciências e faz com que nos afastemos cada vez mais do entendimento da dor em nossas vidas e qual a função que ela tem. Portanto, é um momento de fato de dor, de esperança, mas de desesperança ao mesmo tempo. Nós oscilamos muito nesse sentido. Ao mesmo tempo que temos fé, fraquejamos a nossa fé. Ao mesmo tempo que dizemos que amamos, odiamos. Ao mesmo tempo que temos esperança, temos desesperança. Porque é natural do ser. É natural de um processo longo de aprendizado. Na escola é assim, no dia a dia, nas salas de aula. Em algum momento temos a segurança de que estamos aprendendo, no outro momento oscilamos, não estou aprendendo mais nada, não entendo nada, não compreendo nada. Assim é a vida. Então, estes instantes de transição planetária, é um momento difícil de convulsões individuais e sociais, complexo. Como nos diz também o sociólogo Zygmunt Bauman, desencarnado há pouco tempo, falando sobre a modernidade líquida, sobre a sociedade líquida, colocando que não existem parâmetros sólidos, obviamente, uma inversão de valores, não sabemos se andamos ou não andamos, numa incoerência entre a fala e as nossas ações. Então é este momento que nós vivemos.
E o suicídio vai se apresentando como essa grande chaga. Nós não podemos isolar o indivíduo da sociedade. Se alguém adoece dentro de casa, eu não posso isolá-lo do seu convívio familiar, da sua família, das suas relações. Eu não posso ignorar aquilo e pensar que é um problema daquele indivíduo e mais nada. Da mesma forma, na sociedade como um todo, nessa humanidade em que nós estamos inseridos. Se matou é problema dele. Não vou falar sobre suicídio. Deus me livre. Nós temos essa postura em relação a tudo aquilo que nos toca e nos incomoda. Seja o suicídio, seja o aborto, seja a eutanásia, sejam temas complexos. Seja a questão de gênero, a homossexualidade, que também será abordado mais tarde. Quer dizer, tudo que nos incomoda, nós nos afastamos. Naturalmente nos afastamos. Mas vejam, para que nós possamos trabalhar em cima das dores, em cima desse sofrimento e possamos transformar, eu necessito fazer o quê? Um diagnóstico. Necessito admitir que existe dor, que existe sofrimento, que existe um adoecimento. Porque só dessa forma eu consigo aplicar a terapêutica. Caso contrário, não. Se eu não olho para isso, não tenho como atuar de forma eficaz em cima daquilo. E por isso é tão importante nós falarmos sobre suicídio, mesmo que nos toque, mesmo que seja um tema árido, mesmo que nos incomode tanto. Porque a melhor forma de prevenir é falar, é entender, é compreender. Então, eu trago uma ideia de Emmanuel que nos fala sobre o adoecimento, quando ele coloca o seguinte, que as doenças são fruto de uma longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, em sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Então o indivíduo tem exagerado, tem abusado, mas ele abusa, e a soma dos indivíduos é esse coletivo, é essa sociedade. Então temos adoecido porque nos temos afastado do equilíbrio, dessa lei justa, sábia da natureza, que são as leis divinas, são as leis naturais. E à medida que nós vamos adoecendo e vamos nos afastando da nossa verdadeira essência, vamos tendo comportamentos, hábitos materialistas. E o materialismo não é só o amealhar de recursos, pensar apenas nas questões materiais, financeiras, não. São costumes, são hábitos, são comportamentos. Então, por vezes somos espiritualizados em certos aspectos e muito materialistas em outros. Ou somos espiritualizados dentro dos templos religiosos, mas somos materialistas no dia a dia, no lidar com o outro e no lidar com nós mesmos. É quando fraquejamos. Como disse, é natural que oscilemos dessa forma. Mas é importante que nos esforcemos cada vez mais para alinhar as nossas forças mentais, psíquicas e emocionais com as leis divinas. Que é o conceito do bom espírita que Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. O bom espírita é o ser santificado? Não. Aquele que se esforça para não ceder às más inclinações. São chamadas virtudes. Virtudes vem do grego virtus, força. Então nós estamos em busca de virtudes porque nós estamos em busca de força. O que vem além disso nós não sabemos. Até porque as virtudes, igualmente, elas são relativas a cada momento reencarnatório, a cada momento que um planeta vive. Lembrando de Chico Xavier, quando dizia, o perdão é uma virtude de mundos inferiores, porque só perdoa quem se ofende. Ou Gandhi, quando colocava, nunca perdoei. Mas como? Nunca perdoei porque nunca me ofendi. Para nós, o perdão ainda é uma virtude do nosso mundo. Em outros mundos haverão outras virtudes que nós desconhecemos completamente. Completamente. Então, bom espírita, sinônimo de bom cristão, é aquele que se esforça
Ainda temos as nossas sombras que vão sendo projetadas no mundo em que nós vivemos, as nossas dificuldades, os nossos complexos, as nossas limitações. E devemos aprender a lidar com elas, entendendo que é natural destes instantes reclamatórios. Faz parte. Mas muitas vezes, quando nessa questão do afastamento, em que nós vamos adoecendo psiquicamente, de forma tão profunda, cogitamos no suicídio como única alternativa. É uma opção para quem sofre. Empatizar nesse sentido é importante. Entender que o suicídio é uma opção para quem sofre, essa compreensão é importante, porque eu me aproximo. Vou estabelecer uma relação com o outro, uma relação horizontal, de coração para coração, de alma para alma. O que eu não posso é criar uma relação hierárquica. Me coloco numa outra posição e apontar no outro como se o suicídio não fosse uma alternativa para aquele que sofre. Para quem sofre é uma alternativa. Mas quando eu abro meu coração e entendo que para ele é uma alternativa porque ele sofre, eu consigo auxiliá-lo. Mas quando eu julgo o ser e não o ato, eu me afasto. Porque julgar é importante, mas vamos julgar os atos. Vamos julgar as situações. Vamos julgar tudo que está nos rodeando, porque dessa forma eu consigo fazer interpretações mais próximas da realidade. Por isso que Clarencio, instrutor espiritual de André Luiz em Nosso Lar, nos diz, colocando a respeito do médico, nesse diálogo que ele mantém com André Luiz, que foi médico enquanto encarnado, mas que serve a todos nós, que o médico, que o profissional de saúde, que qualquer um de nós não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Ou seja, eu não posso apenas estacionar, parar no nome da coisa. Eu preciso sondar a alma, ir além. E por que isso? Porque nós sabemos que aqueles que se permitem o ato do suicídio, na sua imensa maioria, isso são dados dos chamados suicidólogos, que são especialistas na área, mas de 90% dessas pessoas que cometem suicídio, elas são portadores de alguma doença mental. Em primeiro lugar, chamados transtornos de humor, em especial depressão, transtorno afetivo bipolar. A seguir, transtorno de uso de substâncias, então, substâncias ilícitas, crack, cocaína, maconha, e as lícitas, ou seja, o álcool. Os maiores problemas que nós temos são com álcool. A seguir, transtornos de personalidade e, em quarto lugar, a esquizofrenia. São doenças da alma. E se eu me ater somente ao rótulo, à terminologia, ao diagnóstico, eu não consigo sondar a alma. É isso que Clarencio nos coloca. Porque alguém que está profundamente deprimido, ele coloca no suicídio uma alternativa viável para pôr fim ao seu sofrimento. Ou em quadros complexos de uso de substâncias, ou em quadros complexos de esquizofrenia, doença crônica, grave. Por que essas pessoas cogitam no suicídio uma alternativa? Preciso sondar a alma. Não posso simplesmente colocar a essas pessoas, não, isso não é uma alternativa. Afasta isso, como se fosse algo simples. Preciso ir além. Preciso aprofundar. Preciso entender a raiz da dor dessas pessoas para que eu possa atuar de forma eficaz. E resgatá-lo dessa dor profunda. Porque quem está em sofrimento, olha para o mundo, olha para a vida e só vê o quê? Tom de cinza. Não tem colorido nenhum. É tudo igual. Se encontra sem base. Tem interpretações distintas daquilo que nós teríamos. Isso nós vemos no dia a dia. Por isso que, provavelmente, Albert Camus, um filósofo, um escritor argelino, prêmio Nobel de Literatura em 1957, no livro chamado O Mito de Sísifo, diz o seguinte: só existe um problema filosófico verdadeiramente sério,
o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Então vejam a profundidade daquilo que Albert Camus nos traz. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Por que será? Porque nos leva a esses questionamentos. Nos leva à dor e ao sofrimento da alma, mas o que faz com que esse indivíduo ele rompa com a sua essência e queira se exterminar? Busque no extermínio uma alternativa. São questões ainda que são difíceis de serem respondidas, porque nós não podemos também generalizar dentro de uma resposta algo fechado. Porque cada indivíduo tem a sua realidade, tem as suas vivências, tem a sua maneira de enxergar o mundo. E é um espírito reencarnante, com centenas de existências anteriores, com vivências que nós desconhecemos por completo. E por isso que é tão difícil dizer que é por X ou Y que as pessoas simplesmente se matam. Não. É complicado. Então ela tem profundidade, essa fala de Albert Camus, e ela tem base, inclusive estatística. Então vou trazer alguns números para vocês, que vão mostrando de alguma forma por que será que o suicídio, segundo a visão dele, é o maior problema filosófico. A Organização Mundial de Saúde, em 2014, lançou um suplemento, cujo título traduzindo, Prevenindo o Suicídio, um Imperativo Global. São dados relativos ao ano de 2012. São os dados, as estatísticas mais próximas que nós temos. Então, que números são esses? Vejam só. Naquele ano de 2012, 804 mil pessoas tiraram a própria vida. Esse número espanta? Espanta. Mas ainda é um número subestimado. Ele deve girar em torno de 1 milhão de pessoas. Porque em vários países nós temos muitas dificuldades em colher esses dados. Então, na verdade, a projeção é mais ou menos essa: 1 milhão de pessoas por ano. Estamos em 2017, lá para 2030, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, as projeções são de 2 milhões de pessoas por volta cometendo suicídio todos os anos. Ou seja, esse número dobrado. 804 mil pessoas por ano excede as vidas perdidas por homicídio e guerras juntos. Então, as pessoas se matam mais do que perdem as suas vidas nos homicídios e nas guerras, o que já é trágico. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. A cada 40 segundos. Sem contar as tentativas. É uma tentativa a cada 2 segundos. E aí a lógica é mais ou menos essa. Para cada pessoa que de fato comete suicídio, há mais ou menos 20 tentativas, e para cada tentativa há 20 pensando em cometer suicídio. Então o pensamento de morte é muito, mas muito mais comum do que nós imaginamos. Muito mais. E se isso faz parte de nossa realidade, por que não falar sobre isso? Por que não falar de depressão? O Brasil é o país da América Latina com maiores índices de depressão e ansiedade. No mundo hoje nós temos mais de 300 milhões de pessoas portadoras de quadros depressivos graves. O ano passado, uma revista científica importante dentro da psiquiatria, Lancet, lançou um estudo dizendo que no mundo nós gastamos por volta de $1 trilhão em depressão e ansiedade, em tratamentos inadequados. Inadequados. Então, isso pensando nos impactos econômicos, os impactos globais, pensando em todas essas estatísticas. Nas 6 principais doenças, aí contando todas elas, tanto as doenças da mente, as doenças emocionais e doenças físicas, 4 são relativas às doenças mentais, emocionais. A depressão hoje ocupa o primeiro lugar,
A previsão é de que ela ocupasse o primeiro lugar em 2020. Isso aconteceu em 2010, ou seja, 10 anos antes do previsto. A segunda é doenças cardiovasculares, doenças do coração, dos grandes vasos. E aí nós temos as outras 3, que envolvem esquizofrenia, que envolvem transtorno afetivo bipolar, que envolvem o uso de substâncias. Não à toa, as pessoas que cometem suicídio, principalmente são portadoras dessas grandes doenças. Então, devemos falar sobre isso, porque faz parte do nosso dia a dia. Devemos abordar esse assunto no dia a dia. Não devemos esconder debaixo do tapete. Porque falar sobre essas coisas também é dividir sentimento, é dividir emoção. E vivemos um momento em que são valorizadas as sensações, mas não o sentimento. São valorizadas o amealhar de recursos materiais, ou hábitos e costumes que não estão alinhados com as leis naturais, com as leis divinas. Mas não falamos de emoção, não falamos de sentimento, não dividimos o que nós estamos sentindo. Então, tocar no suicídio, tocar nesses temas que são tão espinhosos, na base, também é falar sobre nós. É dividir com o outro o que eu estou sentindo, o que me incomoda, o que me toca, dividir a minha dor. Mas não temos desenvolvido a escuta, temos tido dificuldades de nos comunicar. Essa é uma grande questão. E quando eu digo da importância de dividir sentimentos, de dividir emoções, de saber que devemos alinhar os nossos hábitos e costumes com as leis naturais, com as leis divinas, não é nos afastarmos do mundo. Como nos coloca o apóstolo Paulo, estejamos no mundo, mas não sejamos no mundo. É aproveitar o que o mundo nos oferece, mas filtrando. Eu devo filtrar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a partir do momento que vamos internalizando esse entendimento de que sim, tudo posso, mas nem tudo me convém, nós vamos aprendendo a fazer escolhas melhores. Vamos escolhendo aquilo que de fato nos convém, em essência. Não aquilo de forma superficial ou imediata, mas em essência. E continuando um pouco com os números, o que mais nos traz? Em termos de números absolutos, o ranking dos países. A Índia ocupa o primeiro lugar. 258 mil mortes por ano. O Brasil ocupa o 8º lugar. 8º lugar em números absolutos. São 12 mil suicídios por ano. Uma média de 24 mortes por dia, mais ou menos. 24. São números altos. É a segunda causa de mortes entre pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. A segunda. No mundo. De 15 a 29 anos. Contando tanto o gênero masculino quanto feminino, mas é a primeira causa entre mulheres de 15 a 19 anos. A primeira. Estamos falando de quê? De adolescentes, de adultos jovens. Então, esses números, de alguma forma, vão sustentando um pouco daquilo que Albert Camus trouxe como sendo o principal problema filosófico a ser discutido. Um tema que veio à tona com tanta intensidade no último mês, seja pelo chamado jogo da baleia azul, ou seja pela série do Netflix, 13 razões por quê, daquela adolescente, que é discutível em vários pontos, de mostrar de forma explícita a questão do suicídio. Nós sabemos que isso não é benéfico. Vamos lembrar do chamado fenômeno Werther,
século XVIII, de Goethe, escritor alemão, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que comete suicídio após uma desilusão amorosa. E é os maiores índices de suicídio em massa da literatura. Vamos fazer um pequeno intervalo de esclarecimentos de horários e voltamos já já com vocês. Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br, online para você. Voltando ao programa Um Sentido para a Sua Vida, vamos continuar com a palestra de Alejandro Vera sobre o suicídio. E Kardec evoca esse espírito na Sociedade Espírita de Paris e ele se arrepende pelo desfecho do livro. Eu não deveria ter escrito daquela forma. Isso não significa, obviamente, que ele tenha sido o responsável direto, porque nós estamos terceirizando responsabilidades. Mas isso indica que também no coletivo nós temos responsabilidades. Nós somos corresponsáveis em vários aspectos. Então o suicídio do outro lado do mundo, de alguma forma, deve me tocar e deve me provocar reflexões a respeito da maneira como eu tenho vivido. O que eu tenho pensado. Porque é um problema não só do indivíduo, é um problema do todo, da sociedade. Então, de alguma forma, embora tenha seus deméritos, de ter explicitado o suicídio, de ter colocado cenas realmente chocantes e que não favorecem, tem os seus méritos na questão da abordagem do tema e mostrar o universo daquela adolescente deprimida e a sua maneira de ver o mundo, de culpabilizar, porque é o que muitas vezes fazemos, de terceirizar a responsabilidade. Então essas análises também devem ser feitas, porque indicam de alguma forma o que nós fazemos no dia a dia. E abordar e falar sobre o tema é fundamental. Mas, embora os números sejam espantosos, nos toquem, nós devemos olhar para eles com cuidado, com carinho, sem desespero, e entender que não estamos sós nessa grande embarcação. O mundo não está perdido. Nós sabemos de fato que Jesus está no leme, que Jesus, enquanto grande governador planetário, entende e compreende as imensas dificuldades que nós vivemos enquanto humanidade. E vai nos convidando sempre à importância de vivenciarmos, internalizarmos o seu Evangelho. Ele é escrito há tanto tempo, mas que é tão atual e será sempre. Porque Jesus fala para a alma, fala para o coração, não fala para homens. Quanto homens, nós somos restritos ao tempo, quanto espíritos, não. Já vivemos muita coisa e ainda vamos viver. Nossa caminhada é muito longa. É muito longa. Mas nos convida sempre
a utilizarmos do nosso potencial, de nossos talentos, que residem onde? Na alma. Onde estão escritas as leis de Deus? Nossa consciência. Então, o caminho que devemos fazer é esse mergulho em nós mesmos, esse encontro de Deus que habita em nós mesmos, conforme esse conceito filosófico da doutrina da imanência do Criador nas criaturas, ou seja, Deus está em tudo e em todos. Onde vou encontrar Deus? Em mim mesmo. Em mim mesmo. Então, falar sobre esses temas que são tão áridos, em congressos que envolvem a espiritualidade, é essencial. Porque pensando no suicídio especificamente, o maior fator de proteção que existe é a religião, é a espiritualidade. São os maiores fatores de proteção. Não existe nada que ultrapasse. Porque as questões da religião, da espiritualidade, atuam diretamente na nossa essência, a base de tudo. Resgatando simbolicamente o anjo que existe em nós, o Deus que existe em nós. Como nos coloca Jesus, remontando ao Antigo Testamento, já ouvistes o que foi dito, sois deuses e podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Se Jesus nos diz isso, nós não vamos contrariar. Existe um Deus em nós, que vai se manifestando, e vai crescendo, e vai amadurecendo através dessas sementes, enquanto grãos de mostarda, como a fé, por exemplo. A fé nos auxilia nesse resgate de nós mesmos, nesse anjo que existe, que habita em mim, que habita em cada um de nós. Então devemos olhar para nós mesmos como seres, sim, em sofrimento, mas entendendo que atrás disso tudo existe algo muito maior, mas que só faz sentido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista materialista não. Por isso que os espíritos colocam a Kardec o materialismo como a maior chaga da humanidade, porque tudo se restringe a esse intercurso entre o viver e o morrer. Ou como diria o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, francês, o homem é uma paixão inútil. O homem não é uma paixão inútil, porque ele só olha isso: nasci e morri, ponto. Nós vamos além disso, além disso. E é isso que Jesus vem resgatar, falando para espíritos, falando para corações, nos colocando a importância da fé, para que tenhamos um entendimento em relação inclusive às dores que fazem parte do nosso dia a dia, entendendo que a dor, ela tem uma função pedagógica e não de castigo. Então, como coloca Leon Denis, fundamentalmente considerando, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. E diz ainda, necessidade de ordem geral como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Não existe progresso sem dor. É uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação, porque a dor de alguma forma nos mantém no caminho do meio, fazendo com que analisemos de uma forma mais profunda e não mergulhemos, como já disse antes, no desespero, no sofrimento, mas que também em situações de alegria, não passemos da alegria para a euforia, que também não nos convém, isso não nos beneficia. Mas se estamos com dor, entendendo que a dor é uma lei de equilíbrio, de educação, de progresso, que nos impulsiona ao progresso, não estamos sós na dor. É o que Jesus diz em Mateus: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então a dor faz parte do meu dia a dia, da minha realidade, enquanto espírito imperfeito, projetado neste planeta de tamanhas dificuldades, mas não estou só na dor. Serei acolhido, serei abraçado, serei estimulado a entender a mensagem dessa dor
Porque toda dor ela vem carregada de uma mensagem, de uma informação. Por isso que eu não posso me afastar da essência dessa dor. Eu preciso olhar para a dor e entender o que ela quer me dizer. Que informação ela me traz? Isso é fundamental. A doença. Qual o significado da doença na minha vida? Que mensagem ela quer me trazer? Isso é importante. E a fé, como conceitua Emmanuel, é a força que nasce com a própria alma, uma certeza instintiva na sabedoria de Deus. Instintiva, está arraigado no ser. A fé como uma conquista do princípio inteligente em milhões e milhões de anos de evolução. André Luiz nos coloca aqui, para que nós alcançássemos este corpo físico, são 15 milhões de séculos. É tempo. É muito zero. E princípio inteligente, estagiando nos mais diversos reinos, entre eles vai adquirindo as primeiras sementes, os primeiros resquícios da fé, para que ele alcance a sua maioridade onde? No homem. Continua Emmanuel. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres, em todos os seres, não palpita só nos homens, em todos os seres nós vamos encontrar a fé. Vibra em todas as coisas. Em todas as coisas. Porque sem fé a gente não caminha. Mesmo o cientista mais materialista, que se autodenomina materialista, se ele não tiver fé, ele não sai da primeira experiência. Porque eu duvido que algum cientista tenha conseguido provar a sua teoria na primeira experiência. Então, para que ele possa ir para a segunda, terceira, quarta, quinta, centésima experiência, se ele não tiver fé, ele não sai da primeira. É fé. É o que Santo Agostinho nos coloca. A fé busca, o intelecto encontra. É o que Kardec nos fala da fé raciocinada. A fé que vibra em nós, essa certeza instintiva. E vou, de alguma forma, raciocinando em cima disso. Raciocinando para que não crie essas crenças que estão arraigadas, para que não fortaleça crenças arraigadas. E o indivíduo em sofrimento, ele se arraiga na crença da dor, de forma absoluta. Só existe a dor, não existe mais nada. Isso é uma crença. Nós vamos criando crenças em cima do sofrimento. Quando eu vou racionalizando um pouco mais, quando eu vou entendendo que existe algo em mim que vibra com muita intensidade, eu vou olhando para aquilo e vou desconstruindo. Eu passo da crença para o saber. Como numa entrevista que fizeram a Carl Jung, o pai da psicologia analítica. Você acredita em Deus? Não acredito, eu sei. Eu sei. Não creio, eu sei. Eu vivo Deus. Jesus não cria em Deus, ele vivia Deus. Por isso dizia, eu e o Pai somos um. Porque ele era o próprio Deus? Não. Ele estava alinhado perfeitamente com as leis divinas. Não existiam as crenças, existia o saber. Então é essa a nossa caminhada. Saímos das crenças para o saber. Por isso oscilamos tanto, porque ainda nos fundamentamos em crenças. Mesmo que a nossa doutrina nos convide à razão, nos convide ao questionamento. Mas obviamente que existe uma distância entre a teoria e a prática. E o convite é esse esforço de não ceder às más inclinações e essa vivência íntima da fé. Que, como continua Emmanuel, não encontra a definição do vocabulário vulgar. É só ter fé. É bem assim. Né? Mas ela é indispensável na busca do bem. Indispensável. Então, para aqueles que vão sofrendo de forma muito profunda, mergulhados aí nesse desespero, e que vão cogitando no suicídio, uma alternativa, o convite para que
haja esse mergulho neles mesmos e possam se compreender como seres espirituais, como seres imortais, no resgate de si e entender que a fé não morreu, a fé está lá. Eu preciso trabalhar essa fé, porque vibra em todos os seres, em todas as coisas, então está lá. Daí a necessidade de irmos além dos termos, como eu disse no início. Vamos tocar a alma, vamos no coração, e fortalecendo essas sementes, esses grãos de mostarda, para que possa crescer, se fortalecer, e a pessoa possa ter fé em si mesmo, e fé em Deus. Mas é uma lição do Evangelho, a fé humana e a fé divina. É necessário acreditar em mim mesmo. Se eu não acredito em mim mesmo, não faço nada. Ah, mas eu acredito em Deus. Em mim eu não acredito, mas eu acredito em Deus. Sim, Deus acredita em nós. Ele estende a mão toda hora, mas será que eu estou estendendo na mesma direção? Essa fé humana e fé divina. É uma necessidade, é imperioso, é vital eu crer em mim mesmo, saber de mim mesmo. Fé humana e fé divina. Para que possamos vencer esses obstáculos, dissipar essas trevas, passo a passo. É claro que existe todo o resto, como nós pensamos aí nessas pessoas que vão cometendo suicídio, nesses números, que a imensa maioria portador de alguma doença mental. Óbvio, há necessidade do tratamento médico, isso não se discute. Há necessidade de uma psicoterapia, indiscutível, discutível, mas é dever nosso poder abordar a questão da espiritualidade. É dever nosso falar sobre as questões da fé, mesmo de forma indireta, quando o outro não esteja aberto para isso. Temos sim recursos para falar sobre espiritualidade, sem citar espiritualidade. Temos sim recursos para falar de Deus, sem citar o nome de Deus, porque é a relação empática que vai se criando. E quando falo de alma para alma, quando falo de sentimento, falo de Deus, falo de espiritualidade, falo de fé. Nós estamos caminhando para o final, e esse final eu gostaria de trazer para aqueles que, neste momento, estejam presentes ou não, ou que vão nos assistir em algum instante, ou que estão na espiritualidade que nós sabemos, que se permitiram o ato do suicídio, para que possam confiar sempre. Então, se você está mergulhado nessa dor, nesse sofrimento profundo, se enxergue de forma diferente. Veja que não está só. Que vibra alguma coisa na tua alma, que é muito maior do que a tua dor e do teu sofrimento. Que a tua dor e o teu sofrimento estão restritos no tempo e no espaço, mas a alegria e a felicidade das conquistas morais, elas são eternas. Elas rompem o tempo, elas rompem o espaço. Não desanime. Não desanime. Não é exagero dizer que Jesus está conosco, que Jesus conhece a cada um de nós por nosso nome, porque senão ele não teria a função que tem. Não abraçaria o cargo que abraçou enquanto grande governador planetário. E gostaria de trazer assim um poema, finalizando, mostrando a presença de Jesus em nossas vidas, um poema do livro Coração e Vida, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, poema chamado Amor e Perdão, que é revelador e é consolador, que é a base da doutrina espírita, acima de tudo consolo. Num diálogo de Jesus com Madalena, e que se perde no tempo, não está nos evangelhos, mas que Maria Dolores nos traz revelações profundas sobre isso. Começa assim:
Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia, resplendente. Ela vai citando aquele momento da crucificação logo depois. A névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar, a desfazer-se em pranto. Ela arguía, perguntava: por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade, tanta dor, toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra, em nada, no ermo deste pouco derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz, diz Jesus a Madalena. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, naqueles 3 dias que nós ignoramos pelas histórias do Evangelho? Que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta discreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em quem te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas, que cometera suicídio, e que naqueles 3 dias que são ignorados pelos evangelhos, Jesus em pessoa desceu às trevas e foi buscar Judas. Não necessitamos da morte física para que Jesus nos busque nas trevas. Busquemos Jesus agora, no nosso dia a dia, nas dificuldades, na dor, porque Ele nos alcança. É só abrirmos o coração. Muita paz a todos e obrigado pela atenção. Agradecemos ao querido Alejandro Vera por essa magnífica palestra proferida no Congresso Espírita Fiesp 2017. Esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada.